boa noite e a paz do Senhor Jesus sobre a sua vida, amém? Amém. Estamos aqui no penúltimo capítulo do nosso livro, na seção 5, e desde já eu queria dizer para você guardar uma data. Neste mês, dia 31 de março, terça-feira, às 7h30 da noite, vamos nos encontrar presencialmente na igreja, tá bom? Então, todo mundo que está participando aqui da leitura compartilhada, a gente vai ter esse momento juntas para a gente fazer o fechamento aqui do nosso livro e a apresentação do novo livro que a gente vai ler, tá certo? Então, guarda essa data, vai ser um dia especial que a gente vai estar em comunhão e a gente vai estar compartilhando tudo aquilo que a gente aprendeu nesse tempo de leitura. Então, hoje vamos falar sobre os frutos da reconhecida união. Então, a gente já viu que a noiva se desviou pelo caminho, que a noiva se afastou do noivo, mas que agora ela está unida com o noivo novamente e existe fruto dessa união. Então, vamos lá para o nosso texto, tá bom? Na segunda e na quarta sessão deste livro, nós vimos a comunhão da noiva interrompida. Primeiramente, por ela se ter desviado em envolvimento com o mundo. Não sei se você lembra que a gente falou sobre isso. E depois, por comodismo e satisfação consigo mesma. Ela achou que já estava tudo bem na vida dela, que ela não precisava mais buscar o noivo, e então ela foi se acomodando. Não sei se você lembra, foi na live passada. Na presente sessão, como na terceira, a comunhão é mantida sem interrupções. Ela começa com as palavras da noiva, dizendo: desci ao jardim das nogueiras para mirar os renovos do vale, para ver se brotavam as vides, se floresciam as romeiras. Antes de eu sentir-me, pôs a minha alma nos carros do meu povo excelente. Então, como no começo da sessão 3, a noiva estava presente em contínua comunhão com o seu Senhor. Apesar de isto não ser mencionado, até que ao falar às filhas de Sião, sua presença se tornou evidente. E, portanto, nessa sessão, a presença do rei não é notada até que ele mesmo fale à sua noiva. Mas ela é uma com o seu Senhor, ao se envolver em seu serviço. A promessa dele que diz assim: eis que estou convosco todos os dias, sempre se cumpre para ela. E ele não precisa mais cortejá-la para que ela se levante e venha, nem dizer: a minha cabeça está cheia de orvalho, os meus cabelos das gotas da noite, ou mesmo constrangê-la a alimentar suas ovelhas e apacentar seus cordeiros, se ela o amar. Então a gente lembra que o noivo fez vários pedidos para a noiva o seguir, para a noiva abrir a porta, e agora a gente vê nessa sessão que o noivo não tem necessidade mais de fazer isso, porque a noiva está em plena comunhão com ele. Então, sendo ela o jardim dele, ela não se esquece de zelar por ele, nem cuida das vinhas de outros enquanto a sua é negligenciada. Tudo isso foi visto durante as leituras anteriores, né? Com ele, bem como para ele, ela desce ao jardim das nogueiras. Tão completa é a união entre eles que muitos estudiosos tiveram dificuldade em decidir se era a noiva ou o noivo quem estavam falando. E realmente isso não é algo importante, pois como já dissemos, ambos estavam ali e eram de uma só mente. Apesar de crer que estamos certos ao dizer que estas palavras se referem à noiva, tanto por ser para ela que as filhas de Jerusalém falaram, como por ter sido ela que as respondeu. Então veja, eles estavam em comunhão, eles estavam tão unidos que existia uma dificuldade da própria tradução de saber quem estava falando em que momento. Então, essa fala que a gente leu aqui de descer ao jardim das nogueiras, entende-se que foi a noiva, certo? Que falou. Então, a noiva e o noivo parecem ter sido descobertos pelo seu nobre povo, enquanto envolvidos na alegre comunhão em serviço, e a noiva, sem saber como, achou-se sentada no carro de seu povo.
seu povo, como também povo dele. Então agora o que é do noivo é da noiva também. Então se é o povo dele, é o povo dela também. Então ela agora não se separa mais do noivo. O que é dele é dela e eles são um, certo? As filhas de Jerusalém de bom grado a chamariam de volta. Volta, volta, ó Sulamita, volta para que nós te contemplemos. Então não se pergunta mais agora por quem ela é. Não existe dúvida mais sobre quem é a noiva. Nem porque o amado dela é melhor do que qualquer outro amado. Ele é reconhecido como o rei Salomão. E o nome dele é dado a ela em sua forma feminina, Sulamita. Então veja, da mesma forma, o Senhor é reconhecido como nosso rei. E nós recebemos o nome dele. Carregamos o nome do Senhor em nós. Por isso a gente não deve tomar o nome do Senhor em vão. Porque somos chamados o quê? Cristãos. Recebemos o nome dele, né? Da mesma forma que a Sulamita recebe o nome do rei. Então, alguns viram nas palavras volta, volta, uma indicação do arrebatamento da igreja. E explicam algumas partes do contexto subsequente que parece inconsistente com essa visão, como presumível, em vez de progressivo. Apesar de interessante esse pensamento, bem como ele explicaria a ausência de referência ao rei nos versículos anteriores, nós não tendemos a aceitá-los. Mas veja o poema inteiro como progressivo. E as suas últimas palavras como equivalentes às palavras finais do livro de Apocalipse, que diz assim: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Portanto, nós não vemos a saída da noiva do seu jardim de outra forma que não seja a temporária. A noiva responde às filhas de Jerusalém: por que quereis contemplar a Sulamita? Ou como na Bíblia de Jerusalém diz, que olhais na Sulamita. Na presença do rei, ela não pode conceber, porque qualquer atenção seria dada a ela. Como ao descer do monte, Moisés não estava consciente de que sua face brilhava com a glória divina, assim é aqui com a noiva. Mas nós devemos aprender esta importante lição de que muitos que não veem a beleza do Senhor não deixarão de admirar a beleza dele refletida em sua noiva. Então veja, muitas vezes as pessoas não estão enxergando o Senhor, mas elas estão vendo a sua igreja, estão vendo você refletindo o noivo. Então você é aquela que vai resplandecer a luz do seu Senhor. Pessoas que não conhecem o noivo, que não conhecem o rei, que não sabem quem é o rei da glória, olham para você e veem algo diferente, e veem algo que é vindo dele, né? Então o ávido olhar das filhas de Jerusalém surpreendeu a noiva e ela diz: vocês deveriam estar olhando para a dança de Maanaim, a dança das duas companhias das mais formosas filhas de Israel, em vez de olhar para quem não merece atenção, apesar de ser ela a noiva escolhida do glorioso rei, mesmo não sendo digna. Então, ela não se coloca numa posição de que ela é digna de honra, mas o rei é sempre digno de honra. Então, as filhas de Jerusalém não tiveram nenhuma dificuldade em responder-lhe, reconhecendo ser ela de nobre nascimento, dizendo assim: ó filha do príncipe. Bem como de dignidade real, elas descrevem em verdadeira linguagem oriental as belezas inumeráveis de sua pessoa. E dos seus pés à cabeça, elas veem apenas beleza e perfeição. Veja, as filhas de Jerusalém, nos textos para frente, a gente vai ler, elas vão descrever a beleza da noiva. E essa beleza da noiva vem porque a noiva espelha o noivo. Não sei se vocês lembram, a gente falou sobre o noivo olhar para a noiva e dizer que ela é perfeita, que ela é linda, que não há defeito. Você vai lembrar de algumas partes do texto que falam isso. Mas toda essa beleza da noiva, toda essa perfeição da noiva é vista pelo noivo porque a noiva reflete ele mesmo. Entende? Então vamos lá. Que contraste com o estado natural dela.
Antes, né, desde a planta do pé até a cabeça, eram senão feridas, contusões e chagas inflamadas. Agora os pés dela estão calçados com a preparação do evangelho da paz, e o próprio cabelo da cabeça mostra ser ela um nazireu de fato. O próprio rei está preso nas suas tranças. Mas alguém mais para ela do que para as filhas de Jerusalém responde à pergunta impassível dela: por que quereis contemplar a sulamita? O próprio noivo responde a isso: quão formosa e quão aprazível és, ó amor em delícias. Então ele vê nela a beleza e a fecundidade da alta e reta palmeira, da graciosa vinha, da fragrante e duradoura macieira. A graça a fez como a palmeira, o símbolo de retidão e fecundidade. O fruto da tamareira é mais valioso que o pão para o viajante oriental. Tal é o seu poder nutritivo. E a capacidade da árvore de produzir frutos não se acaba. Mas à medida que a idade avança, o fruto torna-se mais perfeito e talvez mais abundante. Então veja, quanto mais o tempo passa, quanto mais a gente caminha com o Senhor, quanto mais tempo nós temos com Ele, parece que a nossa vida ela fica mais abundante. Pelo menos deveria ser assim. Então é como a tamareira, quanto mais antiga, melhor o seu fruto. Então, você vai entender bem essa figura que o texto está falando aqui, que o Hudson Taylor está falando aqui, quando você lê os versículos, né? Esse capítulo, ele está esse capítulo 5 aqui do livro, ele está no capítulo 6 de Cântico dos Cânticos, a partir do versículo 11 até o capítulo 8, versículo 4. Então, se você não leu ainda o texto bíblico, dê uma lida e volte aqui no vídeo para entender melhor o que é que está sendo falado aqui, tá bom? O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus, na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e verdor. É isso que você quer para a sua vida, minha irmã? Você quer na sua velhice ainda dar frutos? Ou você acha que quando você tiver idade avançada, o Senhor não vai te usar mais? Você não vai mais servir ao Senhor? Gostaria de lhe dizer que não existe aposentadoria para crente, tá bom? O crente serve ao Senhor até o dia final, até o dia que o Senhor nos levar para si. E eu espero estar dando frutos ainda nesse tempo. E você também. Mas por que os justos se tornam tão retos e florescentes? Salmo 92 diz: para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Então, ao sermos um com o nosso Senhor, pertence a nós anunciar sua graça e suas virtudes, refletir sua beleza, ser suas fiéis testemunhas. Então, a palmeira é também um símbolo de vitória. Sua bela coroa cresce em direção ao céu, sem temer o calor do sol sufocante, nem os ventos quentes e escaldantes do deserto. Por causa de sua beleza, ela era um dos ornamentos dos templos de Salomão e de Ezequiel. Quando o nosso Salvador foi recebido em Jerusalém como rei de Israel, as pessoas tomaram folhas de palmeira e foram recepcioná-lo, assim como nos gloriosos dias de seu desposório. Grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Apocalipse 7. Mas se ela se parece com a palmeira, ela também se parece com a vinha. Ela precisa muito da poda do agricultor e ela responde muito bem ao tratamento. Permanecendo em Cristo, a verdadeira fonte da fertilidade, ela produz cachos de uvas saborosos e refrescantes que também sustentam como o fruto da palmeira, saborosos e refrescantes para ele, o dono da vinha, bem como para o cansado e sedento mundo no qual ele a colocou. Então a vinha tem suas próprias e sugestivas lições. Ela precisa e busca sustento.
A faca afiada que a poda frequentemente corta fora todas as flores e estraga sua aparência, enquanto aumenta sua fecundidade. Veja que interessante essa imagem que é colocada aqui. Eu vou ler novamente aqui para vocês. Diz assim: a faca afiada que a poda frequentemente corta fora todas as flores e estraga a sua aparência, enquanto aumenta sua fecundidade. Você já parou para imaginar que a sua aparência, na medida em que você envelhece, não é a mesma? Que você não vai ter mais o vigor que você tinha na sua juventude, mas que com o passar do tempo você vai ser mais frutífera, você vai ser mais fecunda, você vai ser mais usada pelo Senhor, você vai ter mais do Senhor para dar para outras pessoas. A gente às vezes se preocupa tanto com o nosso envelhecer, né? A gente se preocupa tanto como mulheres com a nossa aparência. Mas será que isso é o mais importante? Será que é isso que o Senhor quer de nós? O Senhor quer de nós muito mais do que a nossa aparência. Ele quer fazer a gente frutífero, né? Então, o Senhor quer dar mais pra gente, mais sabedoria, mais dele, mais comunhão, para que a gente possa ser uma árvore frondosa e abrigar pessoas embaixo da nossa sombra. Isso é ser frutífero, né? Com muita beleza foi escrito: a vinha viva, Cristo a escolheu para si. Deus deu ao homem para seu uso e sustento trigo, vinho e azeite, e tudo isso é bom. E Cristo é o pão da vida e a luz da vida. Porém, ele não escolheu o trigo do verão, que de uma vez cresce e floresce, e passa rapidamente, e já não floresce mais. Nem ainda a oliveira, cujos ramos estão espalhados no ar, e nunca perdem uma folha, florescendo e frutificando em paz perpétua. Mas somente isto, pois para ele e dele é a eterna, sempre crescente vinha, que com seu próprio sangue continuamente renovado e derramado, provê calor e ardente amor ao mundo. A vinha poreja vinho por todos os ramos vivos. Estaria ela mais pobre por ter derramado do Espírito? Os bêbados e os abastados bebem disso. Estariam eles mais ricos por causa dessa abundância? Nossa vida não é medida pelo ganho, mas pelo que perdemos. Não é quanto vinho bebemos, mas quanto derramamos. Pois a força do amor permanece para sempre nos sacrifícios que fazemos. E aquele que mais sofreu, mais tem para dar. Isso aqui é poderoso demais, não é? Aquele que mais sofreu é o que mais tem para dar. A nossa vida não é medida pelo que a gente tem, né, pelo que a gente ganha, mas por aquilo que a gente perde. Veja, às vezes a gente passa por tanto sofrimento na nossa vida, a gente não imagina que aquele sofrimento é um ganho, né, e que a partir dele a gente floresce, a gente frutifica. A partir do sofrimento a gente tem o que dar para alguém. Por quê? Porque a gente recebe do Senhor o consolo, e aí a gente tem o consolo para dar também, né? Ainda mais uma figura é usada pelo noivo. Diz assim: o aroma da tua respiração é como os das maçãs, ou cidra, né? Na primeira sessão, a noiva exclama assim: qual macieira entre as árvores do bosque, tal é o meu amado entre os jovens. Desejo muito a sua sombra, e debaixo dela me assento, e o seu fruto é doce ao meu paladar. Então aqui nós encontramos o resultado desta comunhão. As macieiras das quais ela se alimentou perfumaram a sua respiração e deram a ela o seu delicioso aroma. O noivo termina a sua descrição dizendo assim: e o teu paladar como bom vinho para a minha amada, que se bebe suavemente. E interpõe a noiva, e faz com que falem os lábios dos que dormem. Então veja,
Quão maravilhosa a graça que fez com que a noiva de Cristo se tornasse tudo isso para o seu amado. Reta como a palmeira, vitoriosa e dando cada vez mais frutos à medida que cresce para o céu. Dócil e delicada como a vinha, esquecendo-se de si mesma e se sacrificando, não apenas dando frutos a despeito da adversidade, mas dando os seus mais ricos frutos nestas situações, deleitando-se em seu amado, descansando sobre a sombra dele e assim compartilhando da sua fragrância, o que a graça fez com ela. E qual não é a alegria dela em encontrar sempre mais intensamente a satisfação do noivo glorioso na humilde flor agreste que ele transformou em sua noiva, embelezando-a com suas virtudes e graças. Eu sou do meu amado, e ele me tem afeição. Então ela exclama alegremente, agora é nada de si ou para si, mas tudo de ti para ti. E se estes são os doces frutos de descer aos jardins das nogueiras e de cuidar do seu jardim com ele, ela não precisará ser constrangida a continuar neste abençoado serviço. Então ela não precisa mais que ele peça nada para ela, nem que ninguém diga a ela o que ela tem que fazer, mas agora ela faz de coração. Então ela diz assim, vem, ó meu amado, saiamos ao campo, passemos as noites nas aldeias. Então ela agora quer estar na presença dele, ela agora chama ele para perto, agora o desejo dela é ele, né? Então ela não se envergonha da sua origem humilde, pois ela não teme vergonha alguma. O perfeito amor lança fora todo medo. O status do rei, com sua pompa e majestade, pode ser desfrutado mais e mais. Agora mais docemente com ele a seu lado, fazendo o jardim frutífero. Ela pode dar-lhe toda sorte de preciosos frutos, novos e velhos, que ela guardou para ele. E melhor que tudo ainda, satisfazê-lo com seu próprio amor. Ela não apenas está satisfeita com esta comunhão de serviço, mas de bom grado ela desejaria que não houvesse obrigações nem continências a requestar a atenção dele, para que nada diminuísse a alegria da sua presença. Então ela diz assim, tomara fosses como meu irmão, que mamou os seios de minha mãe. Quando te encontrasse na rua, beijar-te-ia e não me desprezariam. Então veja o desejo do coração da noiva. Ela desejaria estar voltada para ele e requerer a sua total atenção, como uma irmã se importa com um irmão. Ela está profundamente consciente de que ele a adotou ricamente e que ela é nada comparada a ele. Mas em vez de se gloriar pelo que ela fez por meio dele, ela gostaria muito de ser a doadora e que ele fosse o que recebe. Então, agora, o desejo da noiva é satisfazer o noivo. O desejo dela agora não é só receber do noivo, mas é dar para o noivo, é olhar para o noivo, ver ele satisfeito. Então, o desejo do coração, da igreja, do povo de Deus, é satisfazer o coração do Senhor, é agradar o Senhor, é conhecer o Senhor tão profundamente, de saber o que é que Ele quer de nós, para a gente poder servi-lo com alegria, não por obrigação, não porque ninguém mandou, não porque é uma escala que você tem na igreja, não, mas porque de coração você quer dar, né? Você quer se derramar diante do Senhor. Então, longe disso, ela está o pensamento relutante que deve ofender tanto o coração do Senhor. Eu não acho que Deus requer isso de mim, né? Então, ou será que eu vou ter de desistir disso para ser um cristão? Ao contrário, a verdadeira devoção leva a pedir para dar e considera como desprezível tudo o que deve ser abandonado para o interesse do Senhor. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Então a gente não se questiona mais o que é que a gente vai perder se a gente virar cristão, né? Se a gente for crente, se a gente começar a ir para a igreja. A gente não fica se perguntando mais o que é que a gente vai perder,
mas pelo contrário, a gente agora quer dar tudo para o Senhor. Então, esse desejo intenso de ser ainda mais devota a Ele, entretanto, não a faz perder de vista o fato de que ela precisa da direção dele e de que ele é o único e verdadeiro instrutor dela. Então, ela diz assim: levar-te-ia e te introduziria na casa de minha mãe, e tu me ensinarias, eu te daria a beber vinho aromático e mosto das minhas romãs. Então, veja, ela deseja ser ensinada pelo Senhor. Ela deseja que o Senhor ensine o caminho para ela. Por isso que ela diz assim: eu vou te levar para um lugar recluso, um lugar de intimidade, né? Para a tenda, para a casa da minha mãe. E ali você vai me ensinar. Eu preciso ouvir a sua voz. Eu preciso que o Senhor me ensine tudo que eu preciso fazer. Então, é nesse lugar de intimidade, nesse lugar ali onde está somente ela e o noivo, que ela encontra direção para a vida dela. Que ela sabe o que é que o noivo quer dela, o que é que ele requer dela. Então diz assim: eu daria a ti o melhor de mim e ainda buscaria todo o meu descanso e satisfação em ti. E ela continua dizendo: a sua mão esquerda estaria debaixo da minha cabeça e a sua direita me abraçaria. E assim a sessão termina. Não há nada mais doce para o noivo e também para a noiva do que esta comunhão sagrada e sem nenhum impedimento. E novamente ele conjura as filhas de Jerusalém: não acordeis nem desperteis o amor até que ela o queira. Sagrada comunhão, realmente, que sempre a desfrutemos e permanecendo em Cristo nós poderemos cantar nas palavras do hino tão conhecido. E ele cita um hino aqui que diz assim: ambos os teus braços estão me abraçando e minha cabeça está no teu peito e minha exaurida alma encontrou em ti um perfeito descanso. Bendito Jesus, agora sei que sou abençoado. Então, minhas irmãs, nessa fase aqui do texto de Cântico dos Cânticos, a gente vê a plena comunhão do Senhor e da sua noiva. A gente vê a noiva buscando direção no Senhor. A gente vê a noiva querendo servir ao Senhor de coração. A gente vê a noiva entendendo que o melhor que ela pode dar ao Senhor é ela mesma. A gente vê a noiva entendendo que perder é ganhar. Então, que a gente possa terminar aqui essa sessão 5 entendendo isso. Que não há nada melhor do que se dar para o nosso Senhor. A gente recebe recompensas eternas quando a gente se entrega ao nosso Deus. E é como a tamareira, ela vai crescendo cada vez mais alto. Ou seja, vamos ficando mais próximos do nosso Senhor, mais próximos ao céu. E cada vez frutificando mais. Tá certo? Então, Deus abençoe a sua vida. A gente se encontra aqui na próxima terça-feira, às 9 horas. E no dia 31 de março, a gente tem um encontro marcado na igreja, às 7h30 da noite. Não esqueça disso. Eu espero você lá. Boa noite.